Descrever. Descrever é, de fato, uma das mais fundamentais expressões da cognição humana. Desde os primórdios de nossa existência enquanto espécie, buscamos representar o mundo à nossa volta de forma cada vez mais elaborada. Inicialmente por meio de gestos e expressões corporais, evoluindo para a linguagem falada e mais tarde para a escrita, esse impulso de representar o real, ou o imaginado, constitui uma base tanto para o conhecimento quanto para a comunicação. Os bebês humanos, mesmo antes de adquirirem a linguagem verbal, demonstram a capacidade inata de expressar emoções básicas, como alegria, medo ou fome, por meio de expressões faciais universais. Esse fenômeno aponta para um estágio anterior da linguagem, uma comunicação não verbal que está enraizada em nossos corpos e emoções, servindo como ponte entre o mundo interior e o exterior. Essa forma de comunicação primitiva é o que conhecemos como mímica. Ela precedeu o surgimento da linguagem falada e revelou-se como uma das primeiras estratégias humanas para descrever o mundo, mesmo sem palavras. Na ausência de vocabulário articulado, nossos ancestrais usavam gestos e expressões para compartilhar informações importantes, como perigos, sentimentos ou desejos. Com o tempo, essa capacidade ganhou contornos artísticos, especialmente na Grécia e Roma antigas, onde a mímica foi incorporada ao teatro. Em um mundo sem microfones ou acústica refinada, gestos amplos e expressões marcantes se tornaram indispensáveis para alcançar grandes audiências. A mímica evoluiu de simples comunicação para uma forma de descrição estética. No século XX, artistas como Marcel Marceau e Charles Chaplin resgataram essa tradição, demonstrando que ainda era possível descrever cenas complexas e despertar emoções profundas sem dizer uma só palavra. Chaplin, por exemplo, foi capaz de descrever as agruras da vida industrial ou os desamores humanos com a leveza cômica e a tristeza silenciosa de seu personagem Carlitos. O surgimento da linguagem falada foi um divisor de águas na evolução humana. Com ela, foi possível ir além das limitações do corpo, criando uma complexidade comunicativa sem precedentes. Agora, não apenas objetos e ações podiam ser representados, mas também conceitos abstratos, ideias e emoções sutis. A fala introduziu a possibilidade da descrição detalhada, com adjetivos, advérbios, comparações e metáforas. O ser humano passou a representar o mundo não só como ele é, mas como ele poderia ser, sonhado ou temido. Com isso, a descrição ganhou poder criativo e crítico. Foi com a fala que surgiram as narrativas orais, os mitos e as lendas, modos de descrever o mundo com uma função social e cognitiva. Ensinar, transmitir valores e construir identidade cultural. A linguagem falada, portanto, não apenas comunicava, mas moldava o pensamento. O advento da escrita levou essa capacidade descritiva a um novo patamar. A palavra escrita, por ser mais durável e reflexiva, ampliou o raio da comunicação humana, permitindo que ideias atravessassem não apenas espaços geográficos, mas também o tempo. Pela escrita, foi possível registrar o conhecimento, criar tratados filosóficos, contar histórias detalhadas e descrever o mundo com minúcia e profundidade. A escrita favorece a revisão e o refinamento da linguagem, tornando-se assim uma ferramenta privilegiada para a descrição. Ao contrário da oralidade, que depende do contexto imediato e da memória, a escrita oferece permanência e análise. A descrição escrita pode ser relida, reinterpretada, ampliada e discutida. Isso faz dela um instrumento fundamental não apenas para a comunicação estética e científica, mas também para o próprio exercício do pensamento. A literatura, por sua vez, é o campo privilegiado da descrição escrita. Grandes autores utilizaram a arte descritiva como forma de intensificar a experiência do leitor e provocar reflexões sobre a realidade. Um exemplo notável vem de José de Alencar, que, em O Guarani, descreve a natureza com tal riqueza que quase ouvimos o barulho das folhas. Era uma daquelas tardes de janeiro em que a natureza, abrasada pelo sol tropical, parece dormir no calor sufocante do meio-dia. O céu, de um azul límpido e profundo, como os olhos da Virgem, não tinha sequer uma nuvem que lhe fizesse sombra.
Já Machado de Assis, em Dom Casmurro, revela a complexidade psicológica dos personagens por meio de descrições subjetivas. Capitu, aquela Capitu de olhos de ressaca, é ainda hoje uma figura dúbia, ambígua e penetrante, cuja imagem se dissolve entre a culpa e a inocência. Também na modernidade, autores como Clarice Lispector exploram a introspecção descritiva, mostrando não o que se vê, mas o que se sente. Ela era a própria incerteza de si, um ser à deriva nas correntezas das próprias emoções. Esses trechos mostram como a descrição pode ser objetiva, mas também profundamente subjetiva, funcionando como uma lente para observar o mundo e o próprio sujeito. Como vimos, descrever não é apenas relatar características de algo ou alguém. É também um exercício de construção mental e de empatia. Ao descrevermos algo com precisão, oferecemos ao outro a chance de imaginar o que não viu, sentir o que não sentiu, e talvez compreender o que, até então, lhe era inacessível. Assim, a descrição assume um papel cognitivo. Ajuda a organizar pensamentos, registrar memórias, perceber relações entre elementos, atribuir significados e produzir conhecimento. Na prática educativa, por exemplo, ensinar a descrever é também ensinar a observar, refletir, nomear e comunicar-se com clareza. Em ambientes científicos, a descrição rigorosa de fenômenos é o primeiro passo do método experimental. Em suma, a descrição é o elo entre a percepção e o pensamento, entre o mundo e a linguagem. Portanto, seja por meio da mímica, da fala ou da escrita, a descrição acompanha a trajetória humana como uma de suas mais preciosas ferramentas. É por meio dela que damos forma ao caos da experiência sensível, organizamos a realidade e compartilhamos mundos. Na literatura, na ciência, no teatro ou no cotidiano, descrever é um gesto de atenção ao outro e de expansão de si. Não se trata apenas de informar, mas de criar uma ponte entre dois mundos interiores. E nesse movimento, reafirmamos a nossa condição de seres simbólicos, capazes de transformar emoções em palavras, visões em metáforas, silêncio em significado.